Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Esta é mais uma edição do New York Times. E estamos aqui para falar sobre os Estados Unidos. Vamos ver se você sabe um pouco dele. E para começar nosso conhecimento, vejamos um pouco da história norte-americana. Com vocês, o repórter Jonas. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a história dos Estados Unidos. Tudo começou no século XVI, quando exploradores europeus vieram lá de suas terras e foram até, então, a América do Norte, procurando uma maior lucratividade e explorar um pouco de seus bens naturais. As pessoas se fixaram, construíram casas, se desenvolveram e se dividiram em 13 colônias. Só que essas 13 colônias se dividiram em 3 partes: as colônias do Norte, as colônias centrais e as colônias do Sul. E quais foram os tipos de colonização? Os tipos de colonização em cada região variaram muito. Enquanto as colônias do Norte e centrais era praticada uma colônia de povoamento, nas colônias do Sul era praticada uma colônia de exploração. E por que foi feita essa divisão? Essa divisão aconteceu porque o clima na região norte e no centro era muito parecido com o clima na Inglaterra. Então, os produtos eram muito parecidos entre a metrópole e colônia, não gerando tanta competitividade entre esses dois fatores. O que garantiu mais liberdade ao povo do norte. E as colônias do Sul? Nas colônias do Sul, o clima era bem diferente do clima europeu, o que causou uma maior variedade de produção de produtos que eram totalmente diferentes dos que eram produzidos na Inglaterra, o que acarretou numa maior monopolia dos ingleses sobre essas colônias. E cadê o resultado de tudo isso? Resultando assim numa colônia de exploração. Depois de aprender sobre a história, vamos aos comerciais. Voltamos dos comerciais. E dando continuidade ao assunto sobre os Estados Unidos, perguntamos: e a sua independência? Vejamos a resposta com a repórter Ana Beatriz. Em 1776, os representantes das 13 colônias aceitaram a guerra pela independência dos Estados Unidos. Mas eles conquistaram a independência sozinhos? Eles tiveram a ajuda da França, e isso foi elementar para a sua vitória. E o que deu isso aí? Em 1781, o exército inglês se rendeu, mas sua vitória só foi considerada 2 anos depois. E com a independência, consequentemente, veio a cultura. E como é a cultura dos Estados Unidos? Sua influência. E tantos filmes? Como fica? Vejamos com a repórter Brenda. Com grande influência, os Estados Unidos têm suas músicas, programas de TV e filmes vistos e ouvidos pelo mundo inteiro. E Hollywood? Apesar de nem todos os filmes serem gravados na cidade de Hollywood, pertencente a Los Angeles, este local ficou conhecido como a representação da cultura norte-americana. Tá bom, entendemos. Agora fala dos esportes aí. Os americanos apreciam muito basquete, beisebol, futebol americano e hóquei no gelo. Hoje em dia vemos tantos astros como LeBron James. E os campeonatos? Essas modalidades formam times que realizam campeonatos interestaduais nacionais como a NBA, conhecido e admirado por todo mundo. E vamos aos comerciais. Voltamos dos comerciais e continuamos a falar sobre cultura, só que agora de religião. Com vocês, a repórter Mabi. Boa tarde. Viemos falar da religião dos Estados Unidos. Bom, primeiramente, a religião dos Estados Unidos é muito diversificada devido à sua formação multicultural. Dentre as nações desenvolvidas, os Estados Unidos é uma dos países mais religiosos, devido à sua população dizer que a religião tem uma formação muito importante em suas vidas. Tantas religiões existentes, mas qual a predominante? A maioria dos cidadãos são cristãos, cerca de 79%, onde a maior parte são evangélicos. Lembrando a vocês que o cristianismo foi instaurado no período de colonização. As seitas variam de forma extrema entre os territórios nacionais, devido à força evangélica.
Lembrando também que uma pesquisa realizada em 2001 revela que 15% da população não tem afiliação religiosa. Money, 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 money! Money! O que move o mundo? O dinheiro. Vamos ver isso agora com a repórter B.O. A economia dos Estados Unidos é a maior do mundo, funcionando totalmente dentro dos parâmetros capitalistas. Produto Interno Bruto. E as produções do país? O país produz grande quantidade de gêneros agropecuários, porém se destaca na produção de produtos industrializados e tecnologia. E com vocês, os dados da economia norte-americana. Principais setores econômicos: indústria, tecnologia, finanças, mineração, agricultura e turismo. E a moeda? Lembrando a vocês que a moeda dos Estados Unidos é o dólar, que por sua vez foi eleita a moeda mundial. E vamos ficando por aqui. Se ligue na nossa próxima edição, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Até logo, boa tarde. Boa tarde. Isso vai parar no meio. Com grande influência, os Estados Unidos têm suas músicas, programas de televisão e filmes vistos e ouvidos pelo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Essa é mais uma edição do New York Times. E estamos aqui para falar sobre Voltamos dos comerciais. E dando continuidade ao assunto sobre os Estados Unidos, perguntamos: e a sua independência? Vejamos a resposta correta. Voltamos dos comerciais. E dando continuidade. Viu? Voltamos aos comerciais. E agora continuamos falando sobre cultura. Só que agora sobre religião. Voltamos dos comerciais. E dando continuidade ao assunto sobre os Estados Unidos, perguntamos: e a sua independência? Vejamos a resposta. Voltamos dos comerciais. E dando continuidade ao assunto sobre Com a independência, Com a independência, consequentemente, veio a cultura. Ah, eu tenho que perguntar. Eles tiveram a ajuda da França. Isso foi elementar para a vitória deles. Para a vitória. Para a vitória. Para a vitória. Vitória, 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 vitória. Vitória, 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 vitória. Você jogou um porco no meu olho. O porco parou no biscoito. Se liga. Beijo. Money, 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 money! Por que você parou? Ué, não era pra parar? Não.